Pai do Senhor, meus queridos e amados irmãos, aqui quem fala é o pastor Arnoldo Barbosa, da Igreja Brasil para Cristo, na congregação de Formosa, Goiás. Meus amados, começo do ano de 2021, nós estamos aí iniciando aí uma nova revista, né? Quero desde já agradecer ao nosso pastor presidente, vice-presidente, pastor Gideon Júnior, e a nossa pastora presidente, a pastora Luíde, né? Que nos deram a oportunidade de estarmos aí participando, eu e os obreiros do nosso ministério, especialmente o presbítero Renato, né? E também pastor Moisés e diácono Adailton, que nos ajudaram a realizar esse trabalho, que é o tema Israel, a Igreja e as Festas. Esse é o nosso desafio, meus amados, de trazer um tema diferente, um tema muito bom, muito gostoso da gente estudar aqui do Velho Testamento. E nós vamos ver, meus amados, que dentre essas festas, nós temos aqui um apontamento para tempos proféticos, escatológicos, que já se cumpriram, né? Quando se manifestou o Messias, e momentos escatológicos que nós, a Igreja do Senhor, ainda aguardamos. Nós vamos ver que está tudo bem organizado, né, de acordo com as festas que o Senhor havia dado para os judeus. Então, nós vamos ter aqui, né, nosso sumário, nosso índice, nós vamos ter aqui, né, o primeiro estudo de hoje, que é as festas do Senhor, que nós vamos trabalhar na aula de hoje, e no decorrer das outras lições nós iremos abordar cada uma das festas, né, e dos dias sagrados, e mostrar a importância que ele teve tanto para a nação de Israel, quanto para os próprios discípulos, eles poderem identificar que Jesus de fato era o Messias prometido nas Escrituras Sagradas. Pois bem, meus amados, você que está com a revista da Escola Bíblica, eu até esse momento aqui ainda não consegui pegar, né? Nós estaremos indo para Brasília, vamos pegar as nossas revistas, né? Mas eu creio que mesmo aqueles que não têm a revista, já foi disponibilizado aí o acesso aí para a nossa revista digital, né? Nossa revista eletrônica aí, através aí do celular, do smartphone, o computador, e eu creio que agora nós teremos um acesso ainda mais amplo, né? Com essa nova ideia que o nosso ministério está trazendo. Pois bem, aqui na página 3, meus amados, nós vamos trabalhar hoje com as festas do Senhor. É essa capa aqui que nós vamos estar trabalhando, né? E aqui nós temos aqui uma imagem, né, de pessoas louvando, adorando a Deus, né? Nós temos aqui mulheres aqui entregando seus frutos, né? Provavelmente aqui como oferta ao Senhor. E nós temos, amados, nessa aula de introdução, é uma aula muito importante e é a base para a gente poder entender toda a dinâmica que nós iremos trabalhar, né, daqui para frente com a nossa revista. Se vocês notarem, nós vamos ter aqui algumas novidades que nós passaremos para os irmãos. Repare que nós temos aqui os objetivos da lição, né? Está aqui os objetivos da lição. E dentre os objetivos da lição, nós estamos colocando em cada lição, em cada título, né? Nós estamos colocando aqui os objetivos da lição para facilitar principalmente para você, meu amigo professor, a ter uma estratégia melhor, né? Para você poder entender aonde você deve levar o seu aluno, né? O que ele deve alcançar de conhecimento em cada uma dessas aulas. Por exemplo, nós temos aqui nos objetivos da lição, seu primeiro objetivo que você tem que ensinar o seu aluno, que você tem que colocar na cabeça do seu aluno, né, que você tem que preparar na sua aula, é mostrar a importância das festas na preservação da história, cultura e fé dos hebreus. O segundo objetivo que você vai ter que estar atento para você aplicar para os seus alunos é explicar que todas essas festas e dias sagrados são sombras da pessoa do Messias e, obviamente, da sua obra redentora, sua obra salvífica. E, terceiro lugar, obviamente, você tem que levar o seu aluno a esclarecer que os cristãos, eles se alegram em fazer parte do cumprimento dessas festas. Por quê?
porque nós vamos mergulhar os nossos alunos dentro desse tema, dessas festas, mas você vai ter que retirar ele de volta, mostrando que tudo aquilo não é para nós praticarmos, mas tudo aquilo era uma sombra daquilo que na realidade vivemos hoje a partir da manifestação de Jesus Cristo, né? E aí nós temos aqui o texto áureo que diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações e são essas as minhas festas. Repare que o Senhor está deixando bem claro que as festas não são do povo, mas são do Senhor. São determinações, são leis que o povo deveria cumprir. Era obrigatório o povo cumprir essas santas convocações. E como as festas eram do Senhor, nós veremos que vai haver muitos detalhes em torno dessas festas, em que o povo deveria cumprir exatamente da forma como Deus ele havia ordenado. Tanto o dia da festa, né, a preparação do povo para a festa, as liturgias em volta da festa, tudo deveria ser feito conforme a ordem de Deus. Por quê? Porque havia ensinamentos importantes ali para serem praticados pelo povo e, obviamente, porque há ensinamentos espirituais que se revelariam em tempos futuros. Então, tendo isso em mente, você vai pegar aqui na página 4, né? Nós temos aqui a leitura bíblica diária. Você vai ler com o seu aluno. E nós temos a nossa segunda novidade nessa revista, que é exatamente a verdade aplicada, né? Conforme nós já tivemos, inclusive, nas primeiras revistas, né, da nossa igreja, nós estamos voltando com essa ideia da verdade aplicada, que é aquela ideia central que o seu aluno ele deve ter no decorrer de toda a lição. A verdade aplicada está aqui. Todo cristão ele deve entender que as festas e dias sagrados são alegorias proféticas que Deus utilizou para revelar o caráter e obra redentora do Messias, e não é uma tradição a ser seguida pela igreja. Veja, irmãos, que o norte em toda esse estudo que nós estamos fazendo é exatamente falar de Cristo. Nós vamos mostrar principalmente como Cristo é anunciado por trás de todas essas festas. Então, vendo que Cristo é anunciado nessas festas, nós temos que entender, meus amados irmãos, que nós, como Igreja do Senhor, nós não praticamos mais essas liturgias, né? Inclusive, quando os nossos amados professores quiserem se aprofundar no tema e de repente lerem alguns livros, né, que falam sobre esse tema das festas sagradas, como Jesus se cumpre, né, nas festas de Israel, é importante a gente ter um cuidado, porque tem muitos livros que são escritos, né, vamos dizer assim, por um grupo religioso chamados de judeus messiânicos, que são um estilo de cristãos que na realidade servem, né, a Cristo, mas sem deixar tudo o que ali está nas tradições do Velho Testamento. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, para não seguirmos a linha desse grupo, certo? Pois bem, vamos aqui então ainda na página 4 falar da introdução. Essa introdução, irmãos, você começa então a mostrar para os seus alunos, né, como você vai trabalhar essa lição. Nós temos aqui 2 parágrafos, né? O primeiro parágrafo nós vamos trabalhar à luz de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não está na revista, mas eu queria que você anotasse e lesse, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, será a nossa primeira linha de interpretação, tanto nessa lição quanto nas demais lições que virão, certo? O que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando nós fazemos esses estudos sobre o Velho Testamento, é interessante a gente entender que para nós cristãos há duas maneiras da gente interpretar o Velho Testamento. Primeiro é à luz aqui de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17. Ou seja, você tem que olhar, irmãos, quais são os ensinamentos para a nossa vida prática, conforme o que podemos trazer para a nossa realidade de hoje. Ou seja, ensinamentos de fé, de obediência, e caminhos de desobediência que nós devemos evitar para nós. Ou seja, tudo o que vai edificar na nossa aplicação cristã, a gente então traz para nós quando nós estudamos o Velho Testamento. E é exatamente isso que nós estamos tratando aqui, no primeiro parágrafo. Está aqui, as festas do Senhor certamente eram os momentos mais aguardados durante o ano entre os hebreus. Ali Deus lhes proporcionava um momento de descanso, de comunhão e de muita alegria diante de sua presença. E além disso, nessas festas, a fé, a cultura e a história entre Deus e o seu povo escolhido eram reavivadas todos os anos. Ou seja, a primeira ideia que nós vamos trazer é o que há nessas festas que nos traz ensinamento de fé, que nos traz ensinamento para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, é o que nós vamos primeiramente aprender e aplicar para os nossos alunos. E para isso, irmãos, os argumentos dentro dessa linha de pensamento estará principalmente aqui no item número 1, quando nós falarmos sobre, no capítulo 1, quando nós falarmos sobre as festas do Senhor e a sua importância, ok? Essa é a primeira linha de interpretação, é trazermos tudo conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. A segunda linha de interpretação, nós iremos trabalhar conforme João capítulo 5, versículo 39. O que diz em João capítulo 5, versículo 39? Aqui está a interpretação mais importante para nós como igreja quando nós olhamos então o Velho Testamento. O que Jesus diz em João 5,39? Ele diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, Jesus estava dizendo: examinem as Escrituras, porque elas falam ao meu respeito, elas mostram quem eu sou e elas revelam que de fato sou eu o verdadeiro Messias. Então, quando nós olhamos o Velho Testamento, nós temos que filtrar ela em Cristo. Nós temos que passar tudo para a cruz, tudo para Cristo, e nós então entenderemos as grandes verdades espirituais que estão escondidas ali. E é o que trata aqui o segundo parágrafo. Diz assim: mas por trás de toda aquela comemoração e suas liturgias, veremos uma forma visualmente profética em que a pessoa do Messias foi revelado no decorrer dos tempos. Jesus Cristo de Nazaré, ele foi apresentado por Deus nas Escrituras sagradas aos israelitas por meio destas festas. E é nessa linha de pensamento que nós iremos estudar em detalhes nessa revista como as características do Cristo se cumpriram nitidamente nestas solenidades. Então, meus amados, nós vamos tirar aqui no capítulo 3 dessa lição e vamos aplicar tudo para Cristo. Vamos ver como Cristo foi apresentado em cada uma dessas festas, como Cristo foi manifestado, como Cristo ele foi reconhecido. Inclusive, meus amados, os judeus só puderam, os discípulos de Jesus só puderam ter esse entendimento, que todas as Escrituras realmente se cumprem em Cristo a partir da sua ressurreição. Foi ali então que a ficha começou a cair, e quando Jesus ele se manifestou ressuscitado, o próprio Cristo ele passou então a mostrar as Escrituras, provando que tudo havia se cumprido nele. Nós vemos isso ali no último capítulo do Evangelho de Lucas. Então, nós iremos mostrar tanto como Cristo ele foi manifestado através dessas festas,
como também Deus havia, através dessas festas, mostrado, irmãos, todos os eventos escatológicos que se cumpriam através de Cristo e vai da cruz, né, até o momento em que Cristo ressurgirá e voltará exatamente para manifestar então o seu reino visível, né, o estado eterno tão esperado por toda a igreja. Então, tudo isso nós vamos ver de uma forma bem organizada quando nós fizermos então esse estudo importante, né? Então, vamos lá. Primeiro vamos então falar da importância dessas festas, né? E ver o que isso foi importante para Israel como nação, que estava seguindo a Deus, que estava servindo ao único e verdadeiro Deus, e o que podemos aproveitar, né, dentro de todas essas liturgias, essas santas convocações, correto? Então, quais são então as festas? Como é que funciona, pastor, a dinâmica de todas essas festas? Bem, nós vamos começar aqui no capítulo 1, que fala sobre as festas do Senhor e a sua importância aqui, né, na página 4. E esse assunto vai aqui no 1.1, que diz quais são as festas do Senhor, e também no 1.2, que fala sobre outros dias sagrados, como o sábado, né, o ano sabático e até mesmo o jubileu, que eram momentos também importantes que havia na nação, que também tinha características profundas no plano espiritual que Deus estava revelando através da igreja. Bem, aqui já estão os argumentos, mas para ficar uma didática ainda melhor, eu vou trabalhar esses argumentos com o próprio índice, né? O próprio sumário que nós temos aqui na primeira página. Vou aproveitar e vou explicar, né, o que está aqui no 1.1 e no 1.2 através do sumário, que é o que nós vamos trabalhar, né, no decorrer dessa revista. Bom, nós hoje estamos trabalhando com as festas do Senhor, dando um resumo geral. No estudo número 2, nós vamos falar sobre a importância do sábado, o que Deus proporcionou para Israel através do sábado, como o sábado foi importante, né, como algo profético também, que se cumpriria em tempos profundos. Tudo isso está muito bem mostrado aqui na lição número 2. No estudo número 3 em diante, nós começamos então a falar individualmente de cada uma dessas festas sagradas. Havia, irmãos, 7 festas que se dividiam, né? Melhor dizendo, haviam 3 períodos de festas, né? Que davam um total ali de 7 festas, né? No total desses 3 períodos. Ou seja, primeiro período de festas, né? Que acontecia ali na mesma semana, nós vamos encontrar aqui no estudo 3, 4 e 5, que é exatamente a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias. Era o primeiro período de festas, onde o povo tinha que ir até Jerusalém e comemorar, né, ali no local onde Deus escolheu, correto? Essas festas, irmãos, dentre essas 3, esse primeiro período de festas, né, compostas pela Páscoa, pães asmos e primícias, somente as primícias começou a ser comemorada quando o povo conquistou então a terra de Canaã. Enquanto o povo estava peregrinando no deserto, o povo não plantava e por isso o povo não tinha primícias para entregar ainda ao Senhor. Então, quando o povo conquista, né, a primeira terra ali em Canaã, então o maná cessa e o povo então pôde comemorar pela primeira vez a festa das primícias, né? Aí nós entramos então no segundo período de festa. No segundo período de festa nós temos apenas uma festa, que é a chamada festa das semanas, né? Que futuramente seria conhecido como festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes também só pôde ser comemorada a partir do momento em que o povo esteve ali na terra prometida, porque a festa de Pentecostes estava ligada, obviamente, ao final das colheitas. Era uma forma do povo agradecer a Deus pela abundância das colheitas. Chegamos então no terceiro período de festas, né, que eram então iniciada pela festa das trombetas, uma santa convocação, preparando o povo para o 10º dia,
que era exatamente o dia da expiação, o dia de eliminar o pecado do povo, o dia em que seriam apresentados 2 bodes, o sumo sacerdote, né, ele então mataria um dos bodes, né, e levaria o sangue lá para ser derramado, ser aspergido sobre a tampa da Arca da Aliança no Santíssimo Lugar, e o outro bode, o bode expiatório levando o pecado do povo, seria abandonado no deserto. Então, feito, né, a festa das trombetas, né, alguns dias depois, seria então realizada ali no mesmo mês também a festa dos tabernáculos, né? Uma festa também, uma das festas mais importantes que havia ali entre o povo de Israel. Falaremos da importância de cada uma dessas festas no decorrer do nosso estudo. Essas são as 7 festas do Senhor, né? As 7 festas do Senhor dadas a Moisés ali no Monte Sinai e que o povo sempre deveria se lembrar e comemorar. Fora essas festas, no decorrer da história, o povo voluntariamente criou, incorporou, né, ao seu calendário mais 2 festas importantes. A primeira festa importante, né, foi instituída por Mardoqueu, que era o tio, o primo de Esther, né, ali no reinado dos medos persas, quando Ramã, né, aquele amalequita, ele cria uma guerra contra Mordecai, e nessa briga, né, vamos dizer assim, nessa raiva de Mordecai, ele tenta eliminar, né, ele cria ali, faz o rei criar uma lei para eliminar todos os judeus. E aí a gente sabe que o feitiço acabou caindo contra o feiticeiro, Deus deu um grande livramento para o seu povo e o inimigo dos judeus acabou sendo enforcado, né? Então, a festa de Purim, que é a festa das sortes, ela então passou a ser comemorada, né, em memória do grande livramento que Deus deu à nação de Israel. Aí a segunda grande festa é a festa da dedicação, né? Foi num momento muito difícil, dentro daqueles 400 anos de silêncio, em que realmente houve uma tentativa de helenizar os judeus, ou seja, de fazer os judeus se tornarem, vamos dizer, abraçarem a cultura grega ali e amar, né? Inclusive eles sacrificaram ali um porco no altar, profanaram o templo e foi uma confusão. Então se levanta então a família dos macabeus, eles conseguem se levantar, lutar e guerrear, até que milagrosamente eles conseguem então, né, inclusive com o preço de suas próprias vidas, mas eles conseguiram, né, segurar firme ali, e os judeus, graças a Deus, eles não perderam a sua identidade. E Deus deu a eles ali também, né, um grande livramento para a cultura hebraica, e nós podemos ver então que essa festa foi importante e inclusive ela é mencionada nos evangelhos. E nós falaremos dela também. E vamos encerrar, obviamente, com a festa do jubileu, que era uma festa, que era vamos dizer, um momento sagrado que acontecia a cada 50 anos, onde a terra era devolvida, né? Que a terra era a herança do Senhor, a terra era devolvida aos pobres que tiveram que vendê-la, e os escravos tinham direito à liberdade. Então, tudo aqui, meus amados, nós temos aqui algo que aponta para a libertação do ser humano através de Jesus Cristo. E nós vamos ver de uma maneira muito linda e abençoada. Pois bem, dominando esses argumentos, você pode de repente até apresentar também pelo índice, né? Você pode apresentar as festas, né? E mostrar para o seu aluno, assim, passar para ele assim, um resumo do que significa cada uma dessas festas, né? Melhor dizendo, do que são cada uma dessas festas, assim, de uma maneira bem resumida. Mas vamos lá, o que seu aluno precisa entender de mais importante aqui nesse primeiro capítulo? O seu aluno, ele precisa entender exatamente esse ponto de número 3. A importância das festas e dias sagrados para Israel. 1.3 aqui na página 5.
Qual é a primeira coisa, amados, que nós temos que observar? Primeiro, a importância histórica cultural. São três importâncias. A primeira delas é a importância histórica cultural. Nessas solenidades, a história dos hebreus era relembrada todos os anos pelos pais e ensinadas às futuras gerações, e dessa forma sua cultura era preservada e suas origens nunca esquecidas. Ou seja, as festas sagradas, irmãos, eram uma forma, de mostrar qual era a verdadeira origem da nação de Israel. Como Deus, ele tirou a nação de Israel da terra do Egito, de uma condição de escravos, O que Deus fez por eles, ali desde os dias da terra do Egito. Qual é a origem? Qual foi a história entre Deus e Israel? Tudo que Deus fez por eles, tudo isso era muito bem lembrado, era contado, dos mais velhos para os mais novos, dos pais para os filhos, Todos os anos, cada festa mostrava um momento histórico e importante na nação de Israel, no seu relacionamento para com o único e verdadeiro Deus. Então, ela tinha uma importância muito grande, vamos dizer, as festas, elas contribuíam para, vamos dizer assim, o cartão de nascimento, A certidão de nascimento do povo era exatamente essas festas. O segundo ponto importante também, na questão das festas sagradas para os judeus, era a importância na religião, a importância religiosa, Em cada um desses eventos, o povo se lembrava dos grandes feitos do Senhor no decorrer da história. Assim, a sua fé era renovada para continuarem confiando no seu Deus, mantendo-se sempre fiéis em guardar os seus mandamentos. Com o cumprimento dessas leis, a sociedade se tornaria mais justa e menos desigual. Por exemplo, cada vez que o povo contava o que aconteceu na Páscoa, o livramento que Deus deu aos primogênitos dos hebreus, quando o anjo da morte passou ali, a questão ali do cordeiro pascual, o que significava ali os pães asmos, os pães sem fermentos, enfim, tudo isso mostra como Deus, ele protegeu e guardou o seu povo. Quando nós olhamos também, meus amados irmãos, a respeito de Deus ter dado a festa das primícias e a festa dos Pentecostes, para um povo que ainda não tinha terra para plantar, que ainda estava peregrinando no deserto, isso daí, amados, foi um combustível de fé para aquela nação. Foi uma certeza de que aquilo que Deus havia falado, Deus iria cumprir, como aconteceu futuramente a eles. Então, cada vez que eles entregavam as primícias a Deus, eles se lembravam que eles viveram no deserto no passado, apenas se alimentando do maná e não tinham nada. Na festa dos tabernáculos, por exemplo, onde eles tinham que montar tendas e ficar dentro de tendas, lembrando o tempo em que eles eram peregrinos, até o momento em que Deus tirou eles da condição de nômades para agora ter uma terra fixa. Ali eles estavam lembrando, amados, que Deus é o Deus que cumpre com a sua palavra. Então, todos esses ensinamentos de fé, ensinamentos práticos, daquilo que Deus havia feito, era uma forma de Deus estar falando com eles: olha, eu ainda estou com vocês nos momentos de crise, de luta, de dificuldade, de problema. Clamem a mim que eu vou ajudar vocês, eu serei Deus na vida de vocês. E através dessas festas o povo vibrava, renovava a sua fé com esses acontecimentos. Era algo realmente marcante, para a nação israelita. Isso fazia com que o povo confiasse mais no Senhor, fazia com que o povo se animasse em guardar a lei do Senhor, para que o povo ali continuasse obedecendo aos mandamentos do Senhor. Por quê? Porque o Deus que falou foi o Deus que cumpriu na vida de cada um deles. E as festas eram exatamente a prova do cumprimento de todas as promessas de Deus. É interessante, irmãos, que quando nós observamos isso daí, essa forma didática, visualmente didática que Deus usou para o povo nunca esquecer as suas origens, o seu livramento, quem eles eram, antes do seu encontro com Deus ali, quem eles se tornaram,
após a sua aliança com Deus, vamos ver Jesus, ele faz mais ou menos isso, algo parecido, ele usa um pouco dessa estratégia quando ele cria a Santa Ceia. Porque todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nós estamos sempre nos lembrando que se hoje temos acesso a Deus, se hoje somos perdoados por Deus, se hoje Deus nos ouve, é porque Cristo um dia nos libertou do pecado através do seu sacrifício na cruz do Calvário, pelo qual nós sempre estamos dele nos lembrando todas as vezes que partimos do pão e bebemos do cálice, né? Então nós vemos que Jesus também ele usa, né, desse ensinamento no meio do povo de Israel. Agora nós temos algo muito interessante, né? A terceira lição que nós aprendemos da importância dessas festas é a questão física e espiritual, né? Ou seja, a questão mais humana também do ser humano, né? Por quê? Porque nessas festas e dias sagrados havia sempre um momento especial de descanso físico, regozijo e consagração para todas as classes de pessoas, e nessas ocasiões o povo se confraternizava com muita alegria e gratidão a Deus por tudo que ele fez pelo seu povo no passado e por todas as bênçãos realizadas no presente. Amados, aqui Deus estava dando um momento sagrado de descanso, que Deus estava mostrando que as estruturas do ser humano, né, elas não podem sobreviver só às custas do trabalho, né, e da canseira, mas o ser humano ele precisa de um momento de descanso e de lazer, ele e a sua família, né? Inclusive, se nós voltarmos lá para o texto da leitura bíblica em classe, aqui em Deuteronômio, né, no capítulo 16, versículo 14, qual é a ordem de Deus para essas festas? Alegre-se nessa festa com os seus filhos, as suas filhas, seus servos e suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem na sua cidade. Veja a ordem de Deus. A ordem de Deus é para o povo se alegrar. Ou seja, esqueça o trabalho, esqueça os problemas, esqueça as preocupações. Vai lá, se alegre na minha presença com toda a sua família. Não tinha esse negócio de uma parte da família e a outra ficar em casa, não. A outra ficar terminando os trabalhos, não. Todo mundo ia lá, era uma santa convocação, era uma ordem do Senhor. Todos deveriam tirar aquele momento de alegria para reabastecer as suas energias emocionais também. Deus estava dizendo que o ser humano precisa de um momento de alegria, né, na minha presença, um momento de dedicação total na minha presença. Era algo similar, meus irmãos, por exemplo, aquilo que acontece dentro dos nossos congressos, sabe? Quando a gente prepara os nossos congressos e a gente vai lá, fica ali 2 dias, muitas vezes fica 3 dias ali, né? Só ali buscando a presença de Deus, aproveitando daqueles momentos especiais. Então era mais ou menos isso que acontecia durante os eventos dessas festas. E não tinha esse negócio de empregado, de escravo, né? Eles terem ali uma comemoração diferente. Não, todos, inclusive os escravos, né? Até mesmo os estrangeiros que estivessem no meio do povo, eles tinham direito à mesma alegria, à mesma confraternização. Inclusive os mais ricos, eles tinham que ser generosos e proporcionar aos mais pobres também a condição dessas pessoas se alegrarem diante de Deus. Então havia ali, né, uma generosidade muito grande, né, uma confraternização muito grande entre o povo, de maneira que o rico e o pobre naquelas festas eram praticamente tidos na mesma posição. Escravos e livres, todos irmãos, patrão e empregado, eram praticamente né, no mesmo nível diante do Senhor durante essas solenidades. Todos se alegravam, todos se respeitavam e todos buscavam ao Senhor de uma maneira muito linda. Era esse o grande propósito dessas festas. Não tinha ninguém ali de cara amarrada, não tinha ninguém ali, sabe, com raiva. As pessoas não podiam ficar ali de mau humor. As pessoas tinham que se entregar a Deus e realmente lançar fora o estresse, lançar fora o cansaço e aproveitar aquele momento diante da presença de Deus, né? Então você traga isso para o seu aluno e mostre para ele, né, o impacto positivo e renovador que trazia sobre a sociedade e sobre o seio familiar também essas festas que o Senhor trouxe no meio da nação de Israel.
né? E por isso nós também, meus amados, nós temos muita coisa a aprender quando nós olhamos essa parte humana, né, da festa, e aí você pode trazer a sua aplicação para os seus alunos. Bem, dito isso, meus amados, nós iremos então trabalhar com a questão dos calendários. Como é que funcionava então aqui os calendários? Nós temos aqui, meus amados irmãos, por exemplo, o nosso calendário, que é o calendário solar, né, que hoje nós chamamos de calendário gregoriano, está aqui no 2.1. Ele foi criado aqui em 1582 pelo Papa Gregório VIII, né? E o nosso calendário, ele foi criado um calendário civil que pudesse atingir todas as nações, né? E como ponto de partida, esse calendário, ele teve o seu início a partir então do nascimento de Cristo, né? Há alguma diferença ali de anos, segundo alguns historiadores, mas nós não vamos entrar nessa questão. Agora, quais eram os calendários dos judeus? Os calendários dos judeus, irmãos, eram dois calendários interessantes. O primeiro deles era o calendário judaico civil. Como é que era esse calendário judaico civil, pastor? Bom, o calendário judaico civil era o primeiro calendário que os hebreus tinham, que é o calendário em que eles vão contando a passagem de ano, né? O calendário em que eles colocam data de aniversário, enfim, esses compromissos mais na área civil, e era o calendário mais antigo que eles tinham. Inclusive, é um calendário aí, meus amados, que os hebreus eles fazem uma contagem desde os dias de Adão, né? Desde os dias de Adão, eles fazem ali uma contagem, e segundo a contagem deles, né, nós estamos ali há poucos anos de completar aí 6 milênios. Como é que eles faziam essa contagem? Né? Se o seu aluno tiver essa curiosidade, quiser saber como é que eles contavam, pastor, né? Os anos desde os dias de Adão, já que tinham homens ali que viviam 800, 900 anos, eles faziam o seguinte, eles pegavam Adão, né, e começaram a contar a partir da geração de Sete, né, que foi a geração profética, a geração abençoada de Adão, e eles contam a idade de Adão e param exatamente quando nasce Sete, né, que seria ali, vamos dizer assim, a geração consagrada e abençoada. Quando chegam em Sete, eles continuam a contagem até que Sete tem o seu filho primogênito. Quando Sete tem o seu filho primogênito, eles param a contagem e continuam a contagem a partir do momento que o filho primogênito de Sete, né, continua vivendo. Então, a cada primogênito, né, dessa descendência, para-se a contagem e começa através desse filho primogênito. Até que ele tivesse o seu, né, filho primogênito, parava de novo a contagem e assim sucessivamente, né, para que... É uma forma bem interessante, segundo os estudiosos, que eles encontraram para ter ali um valor melhor calculado, né, com pouca confusão. É claro que a gente vai ver vários problemas, né, ao decorrer do tempo, não dá para cravar uma exatidão nessa contagem, mas nós temos aí essa estratégia, né, como eles utilizaram para poder fazer ali a contagem. Você vai ver isso nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, né? Vamos lá. O calendário, meus amados, o calendário civil, tanto o calendário civil quanto o calendário religioso, que nós vamos falar agorinha, praticamente eles seguem o mesmo padrão, é o chamado calendário lunisolar. O calendário lunisolar, por quê? Porque o dia também tem 24 horas, porém, o nosso calendário gregoriano, o dia começa à meia-noite, seguindo ali o padrão romano, mas o dia para os judeus começam às 18 horas, né? Que era, vamos dizer, a viração do dia, e era o momento que Deus sempre se manifestava ali para conversar com Adão ali no Jardim do Éden. Então o dia começa às 18 horas, né? Mas o mês é contado ali de acordo com a questão lunar. E o que acontece? Nós temos aqui, por exemplo, na página 7,
você vai ver aqui o calendário judaico, né? Nós vamos ver aqui o calendário sagrado, né? Primeiro mês do calendário sagrado, exatamente no 7º mês do calendário civil. Esse calendário, meus irmãos, tem de 12 a 13 meses e cada dia desse mês dá um total de 29 a 30 dias, né? Para que não haja uma confusão em relação às estações do ano, então a cada 3 anos nós teremos aí um acréscimo aí de um mês, né? Já que devido a haver, vamos dizer assim, 29 a 30 dias, né? Podemos ver que há 2 anos, né? A cada 2 anos nós teremos ali praticamente 11 dias a menos, e por isso eles compensam no 3º ano, dando um mês a mais para, vamos dizer, se enquadrar, né, com as estações do ano. Inclusive, nós vamos ter aqui na página 8, depois você pode olhar, nós temos aqui, né, como é que funciona o calendário hebraico, né? O calendário hebraico, por exemplo, o mês de Nissan, ele pega parte do mês de março, do mês de abril. O mês de Iyar pega parte de abril e parte do mês de maio e assim por diante. Tudo organizado conforme, né, as estações. Inclusive, irmãos, nós temos na capa, né, esse símbolo aqui que é o símbolo do calendário, né, o calendário judaico. Nós temos aqui nessa bolinha central aqui, seria as estações do ano. Nós temos as colheitas, né? Deus, na sua sabedoria, ele preparou o povo para ser um povo próspero, tanto pelas bênçãos espirituais, mas também ele determinou o plantio e a colheita nas épocas mais prósperas para cada produto da terra, né? Deus até nisso, ele se preocupou em preparar tudo certinho, por isso ele predetermina ali um calendário muito bem organizado para a nação israelita, certo? Pois bem, então esse é o calendário civil, né? O calendário civil que começa no mês de Tishrei, né? Que é realmente um calendário muito interessante. Agora nós temos também, meus amados, o calendário judaico. O calendário judaico, meus irmãos, ele é interessante, por quê? Porque o calendário judaico, ele começa exatamente, né, no 7º mês do calendário civil. Pastor, mas que bagunça é essa? Sim, ele começa no 7º mês do calendário civil. Por quê? Porque quando Deus, meus amados, ele entra na história de Israel e ele resolve tirar os judeus da terra do Egito, ali no evento da Páscoa, Deus então, ele determina um novo calendário com o 1º mês e o 1º ano, exatamente naquele momento em que ele está tirando o povo da terra do Egito. Por isso, meus amados, a Páscoa aqui, no calendário civil, a Páscoa, ela estaria aqui mais ou menos no 7º mês do calendário civil. Só que nesse 7º mês do calendário civil, foi o mês que Deus resolveu, né, tirar o povo da terra do Egito e criar tudo do zero ali para o povo. Vocês, a partir de agora, terão uma nova história. A partir de agora, a vida de vocês começa do zero. A vida de vocês vai começar a partir desse mês. Esse mês não vai ser mais o 7º mês para vocês. A partir de agora, esse mês vai ser o 1º mês, né? E a partir de agora, vocês terão uma nova vida, uma nova história, um novo começo, né? E tudo que se passou antes dessa data, vocês vão apagar da vida de vocês. Por quê? Porque antes daquela data, era um período de escravidão. E Deus queria eliminar tudo isso da memória do povo. Estava dando praticamente uma nova vida para o povo, uma nova história para o povo. Inclusive, irmãos, é por isso que o calendário judaico, né, melhor dizendo, o calendário religioso, ele é mais importante para os judeus do que o próprio calendário civil. Exatamente porque é no calendário religioso que eles acompanham as festas, né? Então, realmente, nós temos aí algo que é simbólico
e que futuramente, irmãos, isso iria se cumprir em Cristo, né? Quando nós olhamos, né, o nosso calendário gregoriano, por exemplo, o que acontece? Quando o calendário gregoriano ele começa, né, de uma forma universal para todas as nações, a partir do nascimento de Cristo, a partir de Cristo, começa-se a contagem dos anos. O que acontece? Assim como Deus estava dizendo para Israel no calendário judaico, olha, estou começando uma nova contagem de anos para vocês, uma nova história, uma nova vida para vocês, né? Agora em Cristo, Deus, assim como deu uma nova história para Israel ali na Páscoa, em Cristo Deus estava dando uma nova história para o mundo. Então nós estamos há mais de 2000 anos, irmãos, de uma nova vida, de uma nova história, de um novo começo para toda a humanidade. Porque quando Cristo veio a essa terra, ele veio exatamente para isso, para nos dar uma nova história, uma história de esperança, uma história de salvação para um mundo que estava perdido. Essa é a mensagem central, meus amados, que nós iremos trazer aqui na questão dos calendários, né? Você trouxe aqui essa parte, abordou essa parte dos calendários, né? Nós então iremos para a página 8. O que diz, meus amados, aqui na página 8? A página 8 nós vamos fechar então com chave de ouro. Nós vamos falar sobre as festas e dias sagrados se cumprindo em Cristo. As festas e dias sagrados se cumprindo em Cristo. Vamos lá. As festas do Senhor, leia isso aqui para o seu aluno, muito importante, né? As festas do Senhor são sombras das coisas futuras. Agora nós vamos pegar a segunda linha de interpretação, jogando tudo para Cristo, né? Vamos lá. Segundo esse escritor aqui, Richard Book, a palavra hebraica para uma santa convocação ou assembleia sagrada é mikrar. Essa palavra significa ensaio geral. Olha que interessante. Os judeus costumavam fazer nos festivais uma encenação ou ensaio geral com o propósito de revelar o Messias e aprender acerca do plano profético de Deus. Em outras palavras, durante 1500 anos os judeus encenaram em forma de teatro a redenção como uma representação da pessoa do Messias. Olha, amados, realmente eles, em todas aquelas festas, nós iremos estudar cada uma delas, por exemplo, a Páscoa. Quando você olhar a festa da Páscoa, como se separava o cordeiro para ser sacrificado, né? A hora que o cordeiro foi sacrificado, tudo a respeito do cordeiro, nós vamos ver o quê? A crucificação de Cristo ali em todos os detalhes. E nós vimos que, de fato, a morte do cordeiro ela foi necessária para quê? Para que o anjo da morte não entrasse no lar, não entrasse na casa dos hebreus. E quando nós encontramos ali a cruz, ou seja, Cristo sendo crucificado, e nós o aceitamos pela fé, o que acontece? O poder da morte eterna já não passa mais sobre a nossa vida, porque temos a marca do sangue de Cristo. Aí você entra ali na festa dos pães asmos, você verá ali na festa dos pães asmos, abra o meio da sua revista, você vai ver tudo isso, né? É muito bem apresentado num quadro que nos apresentou, que fez o nosso diácono Rafael de Serra Bonita, que Deus abençoe e parabéns, né? Pela participação dele também nessa revista. Ele fez um quadro fantástico, né? Sobre as 7 festas do Senhor. E o que acontece ali? Você vai ver, né, que a segunda festa, a festa dos pães asmos, né, que era um pão sem fermento, que foi levado ao forno às pressas e o povo comeu às pressas, mostra as pressas com que Cristo, né, ele foi retirado ali da cruz, porque às 18 horas seria um sábado, e então fizeram aquela correria entre 3 horas da tarde até às 18 horas para poder tirar o corpo dele, embalsamar e finalmente colocar, né, ali na sepultura. Mostra ali, né, fala da sepultura de Cristo, a festa das primícias, onde se entregava o primeiro feixe, né, mostra a ressurreição, Cristo como as primícias do que dormem,
a grande colheita, né? 50 dias depois da festa das primícias, a grande colheita, o agradecimento pela grande colheita ali na festa de Pentecostes, mostra o momento em que o Espírito Santo de Deus desce, né? Ali sobre os 120 apóstolos no cenáculo ali em Jerusalém, reunidos em oração, e dali Pedro prega e começa uma grande colheita de alma, e ali esse período simboliza o período da era da igreja, e aí nós vamos ver lá na frente, né? A festa das trombetas, falando ali uma alegoria do arrebatamento da igreja, o dia da expiação, que era um momento em que os judeus tinham que afligir a sua alma para poder alcançar o perdão de Deus ali, com o sacrifício ali, né, que teria ali no Yom Kippur. Fala do período da grande tribulação, onde tanto a nação de Israel quanto as pessoas que não levaram a sério a sua vida com Deus aqui terão que passar tempos angustiosos na grande tribulação para poder alcançar ainda, né, o direito a uma segunda chance. E por fim, a festa dos tabernáculos, né, mostrando de uma maneira perfeita e linda como Cristo virá para tabernacular conosco, para estar conosco no grande tabernáculo. Amados, é realmente algo sensacional, algo magnífico, algo especial, como essas festas apresentam de uma forma perfeita, de uma forma didática, aquilo que estava predeterminado por Deus desde a fundação do mundo. Tudo aqui é apresentado nas festas de Israel. E ali você, obviamente, você vai mostrar, né, para o seu aluno aqui no item número 7, né? Claro que você não vai dar toda essa explicação, você, né, dá um resumo e você mostra para ele, né, ali no meio da sua revista, né, o que simboliza para cada um de nós, e nós vamos destrinchar, né, as explicações, os argumentos em cada lição, o porquê a Páscoa simboliza Cristo como Cordeiro Pascual, né, que morreu ali na cruz do Calvário, porquê que a festa dos pães asmos fala do sepultamento de Cristo, enfim. Você vai explicar tudo isso no decorrer do ano, né? E por fim nós chegamos na última, nos dois últimos tópicos aqui do capítulo 3, que é sobre o cristão. A igreja deve observar essas festas e dias sagrados? Bem, nós vimos tanto em Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 17, que todas essas coisas são sombras, né? Se são sombras, então não é para a igreja, era apenas para os judeus até o momento em que viu a realidade. Viu a realidade, ninguém precisa mais da sombra, né? E segundo, na reunião ali dos apóstolos, né, nós podemos observar que realmente não foi dada uma ordem. Ali em Atos capítulo 15, versículo 19 ao 21, não foi dada uma ordem para que a igreja continuasse observando as festas, né? Então, como é que os apóstolos resolveram esse problema entre os judeus que se convertiam e os gentios, né, que se convertiam? E muitas vezes havia aquele conflito, judeus querendo judaizar gentios, né? Quer dizer, Paulo, ele teve essa preocupação de não perder os judeus, que ainda estavam com todas as liturgias do Velho Testamento ainda na cabeça, ele teve uma preocupação para não perder esses irmãos. Então ele ensinava os irmãos mais maduros, os irmãos que já tinham compreensão, que não precisava mais de viver essas liturgias, essas sombras, de cumprir essas festas, porque Cristo já é a realidade dessas festas. Ele pediu para esses irmãos terem misericórdia, né, desses judeus que estavam vindo e que ainda tinham dificuldade de abandonar essa cultura. Então ele pediu para dar um tempo, para ter misericórdia e tratar essas pessoas com amor, para que esses judeus não fossem perdidos, né, simplesmente por conta de uma discussão que não levaria a nada. Por outro lado, ele preocupado também com os judeus, dos judeus não querer continuar vivendo, né, tudo o que havia no Velho Testamento, que apontava para Cristo, ele pediu para esses judeus, né, eles viessem a aceitar os gentios que simplesmente não praticavam essas festas. Até porque os gentios, eles foram chamados por Cristo, né? E foram chamados pela graça.
e não foram chamados para se tornarem judeus, para depois passarem a se tornarem cristãos, né? Então ele dá essa explicada aqui, consegue amenizar um pouco o problema ali, né? Nós estamos falando aqui no item 3.3, está em Romanos capítulo 14, versículo 1 a 8, tendo as duas classes respeito um com o outro, a igreja poderia conviver pacificamente. Por fim, meus amados, nós temos aqui o questionário, né, que é a terceira novidade que nós temos nessa revista. A primeira é o objetivo da lição. A segunda novidade é nós temos a verdade aplicada. E, por fim, nós temos aqui um questionário com 4 lições para você poder fixar aí, né, tudo que foi ensinado aí pelo seu aluno. Meus amados, aqui a gente tentou trazer de uma maneira mais simples possível. Perdoe os irmãos, talvez eu ter sido confuso em algum tema, né? Mas eu estou à disposição de cada um dos irmãos, né? Os irmãos que quiserem falar comigo aí, nós temos aí o nosso contato aí no grupo de pastores da igreja. Qualquer irmão pode entrar em contato com a gente vai tentar solucionar qualquer dúvida que tiver a respeito de algum assunto que talvez tenha sido complicado de entender, né? E que Deus possa abençoar cada um. Pode me ligar, pode falar comigo, né? Só aquele horário entre as 7 às 10 da noite, melhor dizendo, das 19 às 22 horas, é o horário que a gente sempre está tendo algum trabalho na igreja. Então, fora esse horário, os irmãos podem me ligar a qualquer momento, a gente vai estar aí à disposição dos irmãos para poder ajudar no que tiver ao nosso alcance. No demais, agradeço a todos, tenham uma ótima aula e que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus.